Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Um bom dia a todos. Novamente o programa Espiritismo em Marcha inicia-se trazendo e pedindo que Jesus, através da bênção do amparo espiritual, esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Permanecem no campo da experiência humana, em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces, comumente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis da tua luta. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Trecho da mensagem A Luz Inextinguível, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E é com ela que nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia, que Deus, nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Aceitemos a Dor, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aceitemos realmente a dor na condição de apoio celeste, com que a divina providência nos enriquece o caminho. Toda a natureza, para ajudar a experiência do homem, alimentando-o e amparando-o, padece constantes dilacerações. Para transformar-se em sementeiras proveitosa, morre o grão esquecido no solo. Para converter-se a espiga em farinha, humilha-se asfixiada sob a mó que a tritura. Para dar-se em pão abençoado à mesa, submete-se a farinha à elevada tensão do forno. Para servir no levantamento do edifício, sofre a pedra a pressão do martelo. Para oferecer-se a beleza e brilho, obedece o seixo bruto ao buril que o aprimora. Para responder às necessidades do conforto, desce o tronco aos insultos da lâmina. Para contribuir no progresso, encontra o metal às injúrias do fogo. A responsabilidade na oficina do caráter é luz que engrandece todo o espírito que lhe atende às obrigações. Não lamentes a dificuldade e nem amaldiçoes o sofrimento que porventura te busquem. Não temas a dor na escola da vida e recolhe em silêncio as bênçãos de que se faz emissária. Não te enganes com as aparências. Quando te vejas no usufruto dessa ou daquela promoção, atento às circunstâncias do mundo, às imposições do que te cercam, às convenções em que a existência se te condiciona, escolhe a senda da abnegação em auxílio dos outros, porque o Senhor nos ensinou em espírito e verdade
que somente a preço do esforço máximo pela vitória do bem, com o esquecimento de todo o egoísmo, é que escalaremos a morte da paz com a nossa própria renovação. Espiritismo em Marcha. Agenda. Lembramos novamente a questão do evento do 17º semestre, Seminário Espírita de Pernambuco. Evento que é organizado pelo Grupo Espírita Seara de Deus, lá do Janga Paulista, e que ocorre no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco. O tema central do evento este ano é conflitos existenciais. Senhor, que queres que eu faça? O evento será realizado nos dias 29, 30 e 31 de julho. Contará com a presença de grandes palestrantes de nosso movimento: Alberto Almeida, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Rossandro Klingey, Simão Pedro, Denise Lino, Frederico Menezes, André Trigueiro. Lembramos que os ingressos estão ainda à venda através do site www.simpla.com.br. O Simpla é com Y. E os ingressos pela internet estarão à venda até o dia 31 de maio. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza, continuação. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero, que com elas se podem executar, nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixariam de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja. Já nesta existência fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta, que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível,
converte-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4h da tarde. Lá Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, bairro Nova Caruaru. Ponto de referência na lateral da Ferreira Costa. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Resposta dos Espíritos: sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 12, lemos: dá conta de tua administração. O Espírito Emmanuel faz comentários sobre essa passagem bíblica na mensagem titulada Administração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que se encontra no livro Fonte Viva. Assim ele nos escreve: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo intrigas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes? Portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e em teu caminho, vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Onde encontrar uma instituição espírita? SEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças às 7h30 da noite e aos sábados às 3h da tarde. Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nação, próximo ao cemitério Dom Bosco.
Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Então, novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nesse espaço para perguntas e respostas, onde aprofundamos as questões tratadas no programa. Eu quero trazer um esclarecimento que às vezes não é tão conhecido no movimento espírita, dos objetivos que levaram o estabelecimento lá do evento do CIMESP, que nós fizemos o anúncio logo quando o programa iniciou hoje, sobre o 17º CIMESP, Seminário Espírita de Pernambuco. Esse ano, como havíamos dito, vai ser realizado entre o dia 29 e 31 de julho. Esse evento, ele tem um direcionamento em termos de aplicação da receita que o evento produz para a constituição da chamada pomada Vovô Pedro, que é distribuída pelo Grupo Espírita Seara de Deus para todas as instituições espíritas que a pedem em Pernambuco e fora de Pernambuco. Então, há um cuidado desde quando o evento foi estabelecido para ser um meio através do qual tornava possível a aquisição de diversas substâncias, de diversas plantas que são utilizadas na composição dessa pomada. Então, era esse esclarecimento que queríamos dar. O evento estará retornando depois de 2 anos que não houve devido à pandemia do coronavírus, e vai estar com grandes palestrantes do movimento espírita de todo o Brasil, né? Inclusive entre aqueles, Divaldo Pereira Franco, que já houvéramos citado. Vamos então para uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. Comente a citação de Emmanuel quando ele diz: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Essa frase de Emmanuel faz parte da mensagem Luz Inextinguível, e que está no livro Vinha de Luz. É uma frase bem divulgada no meio espírita, mas às vezes torna-se necessário refletirmos sobre o conteúdo dela. Emmanuel está nos dizendo que devemos, está dizendo e nos incentivando, de que devemos fazer o bem, vivenciar a caridade em qualquer lugar, tendo como absolutamente certo de que, independente do lugar onde estivermos fazendo o bem, fazendo a caridade, isto proverá como consequência, junto às leis divinas, a constituição do que ele coloca como advogado em toda parte, significando que a consequência do bem que temos feito será elemento indireto para que recebamos amparo, proteção dos espíritos benfeitores, dos ministros das leis divinas. Acrescentando mais algum esclarecimento sobre essa questão, ele nos diz na mesma mensagem: a caridade jamais se acaba, o amor é luz inextinguível, é luz que nunca se apaga, que estará sempre atuante. E por isso, tenhamos certeza do quão importante é nos colocarmos como instrumentos dos espíritos do bem na vivência e na divulgação do amor, da caridade.
e das virtudes que são trazidas para nós através do Evangelho do Cristo, como grande caminho de libertação real do materialismo e das ilusões do corpo físico. Vamos assim para mais uma questão com os temas que abordamos nesta manhã. O Evangelho de Lucas expressa: dá conta da tua administração. À luz do Espiritismo, como devemos entender este ensino do apóstolo? O Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 12, expressa exatamente isso. Dá conta de tua administração. É uma passagem bíblica que se refere à parábola do mordomo infiel. Esse é um título em destaque, colocado em diversas traduções bíblicas. E se refere essa parábola contada pelo Cristo ao fato de determinado mordomo ter utilizado dos bens do seu senhor para diminuir as dores e os sofrimentos ou as dívidas daqueles que tinham contas para pagar com o dono das terras, das quais o mordomo era o administrador. É uma alusão que o Cristo fez bastante clara ao fato de que todos nós devemos utilizar de todas as possibilidades em nossas mãos para diminuir o sofrimento e as dificuldades dos outros. Na parábola, o mordomo depois é chamado a atenção pelo seu patrão, pelo dono das terras, porque o patrão tinha sabido que o mordomo havia, de forma ilícita, diminuído as dívidas dos seus locatários. E vejam bem o que houve. Ao se dirigir ao mordomo, o Senhor diz exatamente essa frase: dá conta da tua administração, presta contas, me mostra como é que tu tens agido. E nessa mensagem que ouvimos nesta manhã, Emmanuel faz alguns apontamentos importantes para aqui destacarmos. E ele diz assim, que a saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. Todos nós recebemos inúmeros talentos concedidos pelas leis divinas, para os quais será pedido de nós as contas, a administração deles. Por isso, devemos mover as possibilidades que tenhamos como instrumentos do bem para diminuir dificuldades e problemas que outros passam. Ao agirmos deste modo, receberemos, como na parábola citada pelo Cristo, é dito ao mordomo, de que ele agiu muito bem, porque ele procurou, sobretudo, diminuir as dívidas de outros. Mesmo que, a princípio, e aí alguns interpretam mal a parábola, ele tenha utilizado dos bens do Senhor. Mas e nós? O que é que nós possuímos que é resultado de nós mesmos? Tudo o que usufruímos na terra é empréstimo de Deus, inclusive o corpo físico que estamos utilizando. Quando nós aplicamos determinados recursos materiais que tenhamos para diminuir o sofrimento de alguém, nós somos o mordomo da parábola. Estamos utilizando
de possibilidades concedidas pelas leis divinas para diminuir as provas uns dos outros. E o incentivo que aqui Emmanuel reitera para nós é que é assim que devemos sempre atuar, como intermediários do bem, mesmo que esse bem, e não há como se evitar, venha na sua origem de Deus. A gente é apenas o instrumento para que, através da nossa atitude, esse bem alcance muitas outras pessoas. Então, é esse o sentido que aqui nós queríamos compartilhar nesse entendimento sobre essa passagem do Evangelho de Lucas. Vamos então para mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, devemos utilizar a riqueza? Como devemos utilizar a riqueza? Devemos utilizar, e o Evangelho é bem claro nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Devemos utilizá-la como instrumento para promover o progresso, o trabalho, a diminuição de provas que outros passem. Exatamente como havíamos há pouco comentado na parábola do mordomo infiel, exatamente como o mordomo, agindo em consonância com o amor para diminuir o sofrimento dos outros. O grande problema que ocorre, e esse problema não é exatamente da riqueza nem do dinheiro, é a forma com a qual o homem tem utilizado a riqueza e o dinheiro. Como é que ele tem empregado? Porque envolvido com a concepção do materialismo, do imediatismo da vida, muitos têm usado de forma contrária àquelas associadas às leis divinas. E com isso tem causado desequilíbrios morais, vícios, perturbações para o seu caminho. Mas agora, sobretudo, iluminados com a palavra do Evangelho do Cristo, temos todas as possibilidades para utilizar riqueza, bens, possibilidades a benefício do progresso de todos aqueles que cruzem os nossos caminhos, nos colocando sempre como parceiros da espiritualidade benfeitora, que procura por todos os meios possíveis aliviar e diminuir as provações que fazem parte deste mundo em que estamos temporariamente encarnados, esse mundo de provas e expiações. Nós estamos chegando assim aos momentos finais do nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Compartilhem, divulguem nosso programa. Estamos aqui todos os domingos, 7:30 da manhã, na sua Rádio Liberdade. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.